Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz, você está bem? Aleluia, você está com expectativa? Eu vou perguntar de novo, você está com expectativas? Aleluia, glória a Deus. Gera expectativas, amado, na palavra de Deus, porque o Senhor vai liberar uma palavra poderosa para as nossas vidas. E essa palavra, ela é poderosa para quê? Ela é poderosa para nos libertar, ela é poderosa para nos curar, ela é poderosa para nos salvar, ela é poderosa para nos fazer avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu já queria que você abrisse sua Bíblia comigo nessa noite, lá na carta aos Efésios. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós, amados, esse ano. Amém? Ele está tratando comigo, com você, a respeito de algo que Ele é muito interessado. Eu perguntei se você estava com expectativas, porque eu sei que Deus é um Deus de grandes expectativas. Inclusive eu quero dizer que Deus está com muita expectativa em você que está aqui hoje. Aleluia. Fala para quem está perto de você, diga: Deus está com expectativas em você. Você crê, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós estamos começando o ano, amém? Começando um ano poderoso em Deus. E eu sei que Deus, Ele está interessado em realizar grandes coisas para nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas, amados, eu creio plenamente que Ele não só quer acrescentar coisas às nossas vidas, fazer coisas para nós, mas Ele quer fazer grandes coisas através de nós. Diga: Deus vai fazer grandes coisas através da minha vida. Aleluia, sabe, amados, essa é uma das expectativas de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor garante isso. Jesus disse: olha, vocês vão fazer as mesmas obras e vão fazer maiores ainda. Você crê nisso, irmãos? Ou você apenas lê uma passagem como essa e acha que apenas Jesus soltou essa palavra porque Ele não tinha outra coisa para dizer? Não, amados, Jesus sabia exatamente do que Ele estava fazendo. Nós estamos falando nesse tempo agora, o Senhor trouxe uma palavra para essa igreja e a palavra é alinhamento. Fala comigo, alinhamento. Aleluia, e hoje nós vamos estar falando ainda um pouco mais a respeito disso, porque é uma instrução do Senhor para nós. E por que nós precisamos alinhar? Porque Deus quer nos alinhar, porque Ele quer fazer coisas grandes através de mim e através de você. Nós estamos aprendendo também esses dias aqui sobre o propósito da igreja. Quantos aqui são a igreja do Senhor? Você sabe qual é o propósito, porque você está aqui nessa terra, porque você está aqui nesse tempo agora, sabe, amados? Por quê? Porque Deus conta comigo e com você para esse tempo. Não adianta você desejar ter vivido no tempo de Davi, no tempo, não sei, de Moisés. Não adianta você, sabe, querer ter vivido no tempo de Paulo. Não, você nasceu para viver nesse tempo agora. E fala comigo de novo, diga: é nesse tempo que Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia, você crê dessa forma, irmãos? Nós olhamos para a palavra do Senhor, inclusive eu pedi para você abrir aí em Efésios capítulo de número 4. E aqui nós temos uma carta do apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, amados, poderosa, mas instruções poderosas para essa igreja, para coisas que Deus estava acreditando nesse povo. Você crê que Deus acredita em você hoje? Amém? Paulo, amados, escrevendo aqui no capítulo 4, eu quero que você me acompanhe um pouquinho nessa leitura. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Eu vou ler na NVT. Quem quiser atualizar o seu aplicativo pode atualizar, se não você me acompanha no qual você esteja aí. Diz: e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Verso 11: ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar um povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Aleluia! Sabe, amados, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo traz aqui à igreja de Éfeso. Mas eu vejo aqui Deus com uma expectativa. Fala comigo, expectativa. E talvez você já esteja se perguntando qual seria o título da mensagem dessa noite. E o título da mensagem dessa noite é o aperfeiçoamento dos santos. Eu vou dizer de novo, o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia! Deus está falando com quem? Agora, amados, talvez de início essa mensagem já soe um pouco estranha. O aperfeiçoamento dos santos. Porque eu sei que na cabeça de muita gente aqui tem uma imagem, tem uma versão do que seria ser santo. E para muita gente ser santo é ser perfeito. Mas na minha Bíblia está dizendo que ele, aquele que desceu, é o mesmo que subiu. Mas ele, ao subir, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um fim. Qual é o fim? O aperfeiçoamento dos santos. A finalidade de Jesus ter vindo aqui na terra, ele estabeleceu a sua igreja. Nós estamos falando esses dias aqui que a igreja é algo criado por Jesus, amém? Não é uma invenção de homem, não é uma invenção de pastores, foi Deus quem pensou sobre a igreja. Jesus, ele disse sobre essa pedra, quando Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, ele diz: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. De quem é a igreja? De quem é a igreja? Essa igreja não é do pastor Adriano, tá bom? Inclusive foi uma das coisas que eu estranhei bastante, pessoas dando a igreja de fulano de tal, a igreja de não sei de quem, a igreja... Não, eu não tenho uma igreja, a igreja de Jesus, amém? E eu estou falando com ela aqui hoje. Eu estou falando com a igreja de Cristo aqui hoje. Agora, você precisa entender, nós estamos falando de alinhamento. Fala comigo, alinhamento. E eu poderia dizer hoje que o alinhamento é o aperfeiçoamento. E a Bíblia está dizendo, amados, que Ele, Cristo, Jesus, inclusive também eu quero deixar claro para você nessa noite que pastor não é uma invenção de homens. Fala comigo, diga: pastor não é uma invenção de homens. Eu me lembro que um dia alguém chegou para mim e disse: você virou um pastor? Eu disse: não, parece que alguém dá uma cambalhota no chão assim, e quando levanta lá do outro lado, agora ele é um pastor. Eu não virei um pastor. Nós estávamos cantando aqui nesse instante, amados. Antes de eu nascer, Ele me escolheu como um pastor. Amém? Agora, para quê?
Porque para muita gente acha que um pastor é apenas para ele estar conduzindo um povo, acha que pastor é para ter, né, um cargo, acha que pastor é para estar aqui, para estar mandando no povo. Não, os 5 dons ministeriais, eles têm, né, uma finalidade. E qual é a finalidade? Aperfeiçoar um povo santo. Então nessa noite eu já quero que você lembre, eu quero que você guarde isso no teu coração, que santos são imperfeitos. Diga: santos são imperfeitos. Por quê? Porque tem que aperfeiçoar, porque se fossem perfeitos, não precisava de aperfeiçoamento. E nessa noite já cai por terra aqui um engano que muita gente acha que ser santo é ser alguém perfeito. Inclusive muita gente tem dificuldade de dizer que é santo. Levanta a sua mão, você que está em Cristo Jesus, você que é a igreja, e diga: eu sou santo. Pastor, isso é uma afronta. Não, isso é uma verdade. Fala comigo, uma verdade. Estabelecida por quem? Por Jesus. Se você não crê, amados, que o sangue de Jesus te purificou, te santificou, em vão você está crendo que um dia você pode chegar à eternidade. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como é que isso se dá? Começa por Jesus, nos purificando, nos santificando. Ao se arrepender dos nossos pecados, da nossa vida, Ele nos separa. Santificação é separação. Agora Jesus fez a parte dele. Ele perdoou todos os meus e os teus pecados. Ele perdoou todos os meus e os teus pecados. Diga: eu sou santo. Diga: eu sou santo. Agora você precisa lembrar, um santo imperfeito, que precisa ser aperfeiçoado. Santo, amados, não é uma imagem que alguém lapidou e botou na parede e diz: agora ali é santo, perfeito. Não, santo é alguém que está no processo de alinhamento, uma vida sendo alinhada, para que um dia nós possamos ser glorificados. Porque a salvação, ela se dá em 3 passos. Primeiro, justificação. Diga: justificação. Depois, santificação. E depois, glorificação. Você foi justificado, você foi santificado. A justificação, ninguém se justifica mais, ninguém se torna mais justo, porque Jesus justificou e ponto final. Agora você pode se tornar mais santo. Você pode se aperfeiçoar na sua santidade. E a finalidade, irmãos, dos 5 dons ministeriais, não é para um cargo, não é para um título, não é para que tenha um tapete vermelho para que os pastores, né, profetas, evangelistas e mestres andem por ele. Não, a finalidade foi dada por Jesus: aperfeiçoar os santos. Na sua Bíblia está escrito assim, amados, ou você acha que é uma invenção? Um povo o quê? Um povo o quê? Santo, amados. Preparar um povo santo. Agora, para qual a finalidade? Para toda boa obra. Nós precisamos entender qual o propósito da igreja. Nós precisamos entender por que Jesus, né, colocou pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestre. Você sabe por que existe um dom ministerial de mestre? Para aperfeiçoar os santos. Essa função, esse papel, amados, não é apenas de um pastor, mas de todos os dons ministeriais. Amém? A finalidade é preparar um povo. Preparar um povo para toda a boa obra. E por isso, amados, eu quero dizer, Deus tem expectativas no teu crescimento. Porque aqui, amados, nós lemos, e eu queria que você voltasse um pouquinho para Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e o 16, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em algumas coisas.
eu pensei que era apenas em algumas coisas. Não, a palavra do Senhor, amados, Deus tem uma expectativa de que eu e você venhamos a crescer em todas as áreas da nossa vida. Amém? Isso não é um homem que está agora, querendo o seu crescimento, é o próprio Deus. Ele nos alcançou, o seu amor nos alcançou, como nós estávamos cantando aqui, com uma canção, com uma melodia. Ele nos alcançou, e só isso já seria maravilhoso, mas Ele tem uma expectativa no meu e no teu crescimento. Porque Ele te criou para ser grande, Ele te criou, Ele projetou, Ele pensou você para ser muito maior do que você imagina ser. E quando nós nos encontramos com aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, é por isso, amados, que nós precisamos olhar para a palavra e crer no que está escrito. Ele disse que eu e você ia fazer grandes obras. E sabe por que muitos não estão acreditando? Porque ainda não cresceram. Porque enquanto você não cresce, você não se vê capaz de fazer aquilo que é grande diante de você. Talvez você pode até fantasiar, mas ou mais cedo ou mais tarde você vai se dar conta que você ainda não tem aquela capacidade de fazer aquilo que está diante de mim, diante de você. Mas quando você cresce, tem alguns que crescem de uma determinada forma, que chega um momento que chegam a dizer, pode deixar que agora eu sei resolver. Mas, amados, precisamos entender que às vezes a gente fala isso com imaturidade, sim ou não? Estou falando aqui no conceito natural. As crianças, quando elas nascem, chega um momento que elas dizem, não pai, pode deixar que eu já sei fazer. Mas naquele momento ali, às vezes é só algo que ele se empolgou. Ele vai ver que se ele não tiver crescido o suficiente, ele vai depois dizer, não, de fato, eu reconheço que ainda não consigo fazer isso. Mas quando ele está pronto, quando ele cresce o suficiente para fazer, ele agora chama aquela responsabilidade para si e vai de fato fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Então Deus, amados, Ele tem uma expectativa. Ele diz, falando, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas cresçamos em tudo em quem? Naquele, fala comigo, naquele que é o cabeça. O problema, mas é que tem muita gente que até quer crescer, mas não quer crescer nele. Quer crescer sozinho, quer crescer por sua própria conta e risco. E isso, amados, você vai ficar mirrado, você vai impererar, como dizia por aí, O ditado, não sei se alguém entende essa expressão, mas o menininho impererado, não cresceu, não se desenvolveu. Por quê? Porque quis crescer da sua forma. Crianças que às vezes têm dificuldade para se alimentar, o pai e a mãe diz, olha, come isso aqui é o seu alimento, é dessa forma que você tem que crescer, mas às vezes quer fazer do seu jeito e não se desenvolve. E aqui, amados, a Bíblia diz que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora o 16, de quem todo o corpo bem ajustado, fala comigo, bem ajustado, aleluia, aleluia, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Fala comigo, a justa cooperação de cada parte. Você sabia, amados, que para que nós possamos crescer em tudo, a gente precisa da justa cooperação de toda parte, de todo membro do corpo de Cristo? É por isso, amados, que eu, como um pastor aqui, eu tenho que estar sempre falando sobre a importância, sobre a necessidade de estarmos nele, estar inserido nele, no conceito de batismos, inclusive, quando você entende o que é a doutrina de batismos, Doutrina de batismo quer dizer que você agora é inserido em algo, você é colocado em algo, você é colocado em alguém. Na doutrina de batismos, inclusive, para quem ainda não entende, nós falamos e cremos plenamente em 3 batismos. Quais são eles? O batismo no corpo de Cristo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Quando é que alguém é batizado em Cristo? Quando ele nasce de novo, ele é inserido no corpo de Cristo. Ele agora é um membro que faz parte do corpo. E por isso que a palavra está dizendo que
né, como todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Rapaz, pense numa inspiração do Espírito Santo para Paulo escrever isso aqui, amados. Se você depender do Espírito Santo, amados, eu acredito que só em você ler isso daqui, você contando com a ajuda do Espírito Santo, você vai ser tremendamente ministrado pela palavra de Deus. Porque olha as palavras que ele pega: crescemos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, sabe, toda junta, cada junta ela é importante, o auxílio de cada uma para o desenvolvimento, para o crescimento do corpo de Cristo. Aleluia. Mas o crescimento, amados, ele precisa ser alinhado. Diga, crescimento precisa de alinhamento. Sabe, amados, coisas que crescem desordenadas, mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. E Deus, ele não quer que eu e você venhamos a crescer desordenados, desalinhados. Semana passada, o Senhor trouxe uma palavra sobre o alinhamento, falando mais numa expectativa individual. Reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Foi essa a mensagem do Senhor. Na semana passada, eu vejo isso como uma vida no particular, como você, né, no individual. Mas, amados, Deus tem uma expectativa do crescimento do seu corpo, na unidade de todos os membros, né, um corpo bem ajustado. E essa noite, amados, eu creio que o Espírito Santo ele quer falar conosco a respeito disso, que para o crescimento da igreja, nós precisamos estar alinhando aquilo que a palavra diz. E aí Paulo deixa bem claro, nele. Sabe, amados, infelizmente tem muita gente querendo, as pessoas até querem o crescimento, querem se desenvolver, mas a maioria querem isso do seu jeito. Eu vou dizer, amados, eu passei 35 anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, só deu erro. É melhor se render e fazer as coisas da forma como Jesus está dizendo. E aqui eu volto a dizer novamente, não foi homens que inventaram a igreja, não. Sabe, mas quando Jesus disse para não deixar de congregar, quando a palavra diz para não deixar de congregar, é porque Ele sabe que esse corpo precisa estar alinhado, bem ajustado. Você não foi inserido no corpo de Cristo para ser um membro que quer viver a sua vida individual sozinho, não, irmãos. Amém? Deus sabe, mas qual é a forma de fazer, o jeito de fazer. É melhor a gente se render a Ele. Você tem um Senhor? Aleluia. A indisposição em avançar significa celebrar o passado. E quando se celebra o passado, deixa-se de corresponder à expectativa do que Deus tem, que é o aperfeiçoamento na minha e na tua vida. Sabe, amados, quando nós temos essa indisposição em avançar, em fazer aquilo que Deus está dizendo para fazer, você está enviando uma mensagem, você está querendo permanecer no seu passado. Você está querendo permanecer do mesmo jeito. Você está querendo permanecer nas mesmas coisas. Você quer continuar uma vida do mesmo jeito. Ah, me deixa assim, né? Os crentes, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, amados, você não precisa morrer. Você não precisa chegar a um fim da sua vida da mesma maneira como você viveu. Porque Deus tem uma expectativa no aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Sabe, amados, a gente tem um desejo em construir algo fisicamente aqui, mas deixa eu te dizer, sabia que Deus não está interessado na beleza desse prédio? Eu só ouvi ali uma confirmação. Deixa eu dizer, você sabia que Deus não está interessado na beleza desse prédio? Ele está interessado na beleza que você se torna quando você deixa Cristo trabalhar em você.
Agora Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele, quando Ele subiu, Ele deu dons aos homens. Quem são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas as vezes que você ouvir um desses nomes, você vai saber, você vai lembrar, foi Jesus que deixou esses dons para me aperfeiçoar. Glória a Deus. Isso é a bondade do Senhor, amados. Isso é a bondade do Senhor, porque Ele quer fazer uma grande obra através de nós, mas Ele quer fazer uma grande obra também em nós. E a palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia. Então todo o corpo bem ajustado, Deus tem essa expectativa mais do que nós venhamos a nos ajustar, a nos alinhar conforme a sua vontade. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 10. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10. Oh, glória a Deus. Quantos creem que Paulo era um apóstolo? Amém? Qual a finalidade dele? Qual a finalidade de um apóstolo? Diga, aperfeiçoar os santos. E aqui, amados, Paulo está falando, eu percebo uma fala meio que pessoal aqui dele, claro que inspirado pelo Espírito Santo, mas ele diz, pela graça que me foi dada. Que graça foi essa? O dom ministerial. Não somos nós, amados, que vamos buscar, eu quero ser um pastor, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um profeta, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um mestre. Não é assim, amados, é o Senhor que dá dons aos homens. Eu creio que eu possa aqui estar nessa noite ministrando, e eu possa estar falando com alguns dons ministeriais aqui nesse lugar também. E essa finalidade, amados, é para o aperfeiçoamento dos santos. E enquanto você não reconhecer, não se reposicionar no lugar onde o Senhor te colocou, você vai deixar uma lacuna. É como os encarregados por uma obra e de repente alguns estão sentados e só apenas alguns estão trabalhando. Eu entendi, amados, que a função do aperfeiçoamento não é só minha como um pastor. Primeiramente, eu tenho que reconhecer que eu preciso dos outros 4 dons ministeriais para que os santos sejam aperfeiçoados. Inclusive, eu reconheço que eu sozinho não consigo aperfeiçoar os santos. Eu preciso de todos eles. E aí Paulo diz, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Diga, eu preciso ter muito cuidado. No verso 11 ele diz, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Sabe, mas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso alinhamento, nós não podemos colocar um outro alicerce. Paulo, quando fala de alicerce, ele está falando de base, ele está falando de fundamento, ele está falando de estruturas que vão suportar as demais coisas. Eu não posso, amados, colocar um outro alicerce a não ser Cristo. E ele diz, olha, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Foi posto por quem? Pelo apóstolo. Ele diz, eu como um sábio construtor, eu coloquei o alicerce. Agora, você que vai construir em cima desse alicerce, tenha cuidado. Porque lá adiante, mas não adianta dizer, porque a fundação foi mal feita. Você está aqui debaixo de um prédio, mas e para você confiar
nessa estrutura, nessa cobertura aqui que você está, precisamos saber que houve uma fundação. E ninguém poderia colocar uma outra fundação, a não ser aquela que foi pensada para essa estrutura. Porque não iria dar certo. E aí Paulo está dizendo, ninguém coloque outro alicerce. Verso 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Então Paulo está dizendo, olha, cada um agora que vai construir, tá tudo bem, o alicerce já está posto, você vai construir sobre esse alicerce, mas você precisa agora tomar cuidado com que tipo de material você vai construir. Eu te pergunto nessa noite, com que material você está construindo a sua vida? Qual o material, amados, que você está usando para estabelecer, para trazer o crescimento na minha e na sua vida? Porque Paulo está dizendo que existem vários tipos de materiais, né? Nós sabemos que na construção civil, Paulo faz essa analogia primeiro lá em Efésios como um corpo, mas aqui ele traz uma analogia como uma construção civil. E na construção civil, nós sabemos que existem vários tipos de materiais. A depender do material que você usa, né, vai ter um resultado ou não. E, amados, eu acredito que além do material, eu creio que nós precisamos ter o cuidado da forma que nós estamos usando o material. Eu não sei se você já prestou atenção em uma construção, mas uma parede desse tamanho, ela é construída de blocos. Mas a cada bloco sentado nessa parede, ele precisa ser conferida o alinhamento dela. Cada bloco, amados, cada fileira de bloco precisa se conferir o alinhamento e o prumo. Ou seja, precisa saber se está alinhado na vertical e se está alinhado na horizontal. E eu quero trazer nessa analogia aqui no conceito da igreja. Ei, como está o seu alinhamento na vertical e na horizontal? Pastor, o que é isso na vertical e na horizontal? Amados, na vertical é o teu relacionamento, é a tua vida com Deus. Mas na horizontal é a tua vida com os irmãos, é a tua vida uns para com os outros, amados. Porque no pensamento de igreja não é no individual. Como é que está a minha vida? Está se alinhando com a vida do irmão? Eu, amados, como igreja, como membro do corpo de Cristo, eu preciso me alinhar dessa forma também. Eu preciso estar construindo a minha vida alinhada nisso. Porque no dia do juízo, o fogo revelará. Chegará o dia, amados, que mesmo que tenha uma aparência, mas o fogo vai revelar. Mas eu posso te dizer, amados, que para algumas coisas não precisa nem chegar o dia do juízo. Bem antes vai revelar que tipo de obra, que tipo de material está sendo construído. Eu me lembro que, ao ler um livro de Rick Renner, Edifique o Seu Fundamento, e é um livro poderoso, e ele fala, né, daquela torre que foi construída, e depois de construída, descobriram que ela tinha, né, uma certa inclinação. Aquela torre, amados, ficou apenas construída com uma beleza lá, mas ela não pode ser utilizada, ela não tem fim proveitoso, ela não tem uma finalidade proveitosa. Está lá um monumento. E sabe o que é que Deus quer, amados? Ele não quer que você se torne um monumento inútil. Ele quer, amados, que nós venhamos a crescer, mas nos tornar uma obra útil para a vida de Cristo. Amém? Por isso que Ele quer um alinhamento. Esse alinhamento, ele se dá diariamente. E aqui ele diz que no dia do juízo, o fogo revelará. Eu quero que você volte lá para Efésios novamente. Nós já vamos encerrar neste instante, mas tem algo da parte de Deus ainda aqui para mencionar com você nessa noite.
Em Efésios capítulo 4, volta para lá. No 12 ele diz, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até quando? Sabe, amados, às vezes a gente ouve muitas pessoas usarem, as lideranças. Claro que nós precisamos ser um exemplo mesmo, nós precisamos estar aqui, mas eu não estou aqui como um pastor para ser, uma medida pela qual você vai basear o seu crescimento. Amém? Porque aqui ele não diz até que chega a medida do seu pastor. Ele não está dizendo até que chegue a medida da sua liderança. É até que chegue a medida de quê? A unidade que a fé. Ele diz até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de quem? De Cristo, amados. Cristo é a referência, Jesus é a nossa referência. Agora eu sei que na sua cabeça deve estar pensando assim: é impossível, isso não é possível. Mas quem é que está dizendo? É o próprio Deus, que é até que cheguemos lá. A estatura de Cristo, a medida, é Cristo. E aí, amados, é nisso aí que a gente precisa olhar para a palavra e perguntar ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo que escreveu, que inspirou para escrever: me ajude, me mostre como é que eu posso alcançar, chegar a isso. Mas tem algumas coisas aqui que já deixa bem claro o que é isso. Qual é a estatura de Cristo? Você já se perguntou para isso? Do que a palavra está falando aqui? Vamos ler um pouquinho mais e eu oro para que o Espírito Santo possa iluminar os seus olhos do entendimento, para que você possa compreender, amados. Ele diz no verso 14, então, diga então, não seremos mais, diga não seremos mais. Veja, amados, que aqui já começa a palavra trazendo qual é essa estatura de Cristo. Ele diz, então não seremos mais imaturo, como crianças, nem levado de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Eu vou dizer, amados, se você alcançar esse nível aqui, você já está bem parecido com Jesus. Eu ouvi um aleluia, um amém. Eu vou dizer, quando você alcançar isso aqui, amados, nós já estamos bem parecidos com Jesus. Não sendo mais meninos, não sendo mais como meninos, levado para qualquer lado por qualquer vento de doutrinas. Jesus, amado, ele se aplicou, ele tinha uma estatura, ele tinha uma medida. Sabe, o diabo tentou, lá em Lucas 4, em Mateus 4, o diabo veio tentar Jesus com a própria palavra. Mas Jesus respondia dizendo, está escrito. Está escrito, está escrito. Tentaram enganar ele, tentaram iludir ele, dizendo, olha, se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu é o Filho de Deus, faz isso. Se você é isso, faz aquilo. Mas Jesus, amados, ele se manteve firme. Ele não foi influenciado, ele não foi levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida, amados. É que você esteja firme na palavra, você conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Para na hora que alguém tentar, diga, só vai tentar. Porque ele diz, olha, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Você já percebeu que todo dia aparece um novo ensinamento? Eu falo, amados, com uma convicção. Sabe por que você está vendo muitas cadeiras vazias? Porque muitos estão por aí pregando, você não precisa mais congregar. Mas quem foi que disse que é para congregar? Foi o homem ou foi Jesus? De quem é a igreja? E por que eu tenho que dizer que o que você tem que fazer ou não fazer na igreja? Amados, eu não tenho nenhuma responsabilidade em criar uma doutrina aqui. Eu não posso criar nenhuma doutrina. Paulo diz, olha, ninguém pode lançar um outro alicerce a não ser Jesus.
Não, irmão, você pode orar na sua casa agora. Você sabe de quem é essa doutrina? Vou lhe mostrar isso agora mesmo. E Agora, sabe o que é que acontece? É que tem muitos púlpitos que deveriam ser ocupados por mestres, por pastores, por profetas, por apóstolos, por evangelistas de Cristo, mas estão ocupados por mentirosos e enganadores que estão seduzindo muitos por aí. Tem muita gente agora que se tranca dentro de uma cabine confortável, bonitinha, e começa a chamar muitos de minhas ovelhinhas e a dizer o que elas têm que fazer, e muita gente obedecendo. Por quê? Porque eles não confrontam você, eles não estão nem aí para o seu aperfeiçoamento, irmãos. Porque aperfeiçoar tem trabalho, aperfeiçoar vai ter correção, aperfeiçoar vai trazer responsabilidade, vai chamar você para um comprometimento, mas de lá ninguém quer saber o que você está fazendo, basta que você esteja dando audiência e ouvido para o que eles estão falando. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4. O meu esforço aqui, irmãos, e de muitos pastores e mestres, e aqueles que têm os 5 dons ministeriais, que estão comprometidos com a verdade, é aperfeiçoar você, é para que você não seja enganado. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da verdade, fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Está escrito na sua Bíblia demônios? Na sua Bíblia está escrito demônio? Tem alguém aí que não está escrito o nome demônio aí? Amados, está na palavra que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos se desviarão da verdade, muitos apostatarão da fé, fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, onde é que eles estão? Em muitos lugares por aí, dizendo que são homens de Deus. Aqueles, amados, que Deus de fato deu os dons, e eles se comprometem, eles não vão fazer isso. Mas aqueles que querem um título, eu sou um pastor, eu agora fiz um curso de teologia, e agora eu sou um pastor, agora eu sou um apóstolo, agora eu sou um profeta, agora eu sou isso. O que é que eles vão fazer? Eles vão colocar um anel bonito no dedo, fazer um penteado muito bonito no seu cabelo, e uma performance muito bonita, e agora começar a liberar doutrinas de demônios, e os espíritos enganadores, falando. Porque a palavra também vai dizer que muitos, eles vão chegar um momento que vão sentir um comichão nos ouvidos. Você sabe o que é um comichão? Uma coceira no ouvido. E ao invés de ouvir a verdade, ao invés de ouvir aquilo que precisam ouvir, vão ouvir o que querem ouvir. Vão procurar mestres que falem o que você quer ouvir. Sabe, amados, a internet está cheia, sim ou não? Eu posso chegar agora e abrir aqui no canal de YouTube e eu escolher o que é que eu quero ouvir. Não estou gostando não. Puf, desliguei. É diferente de você sentar aqui agora na cadeira e você querendo ou não, você ouvir. Mas eu creio, amados, que a palavra, a verdade dita aqui, ela tem um propósito: o teu crescimento, a tua permanência na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ei, irmãos, não é imposição de mãos, não é mão na cabeça, não é corrente de oração, não é campanha, não é nada disso, não é culto de libertação que liberta ninguém, não, amados. É conhecendo a verdade e permanecendo nela. Agora, os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, elas estão aí.
Agora a responsabilidade é minha e sua. Que material eu estou construindo a minha vida? Ei, amados, crente que não se debruça na palavra do Senhor, para ler, para estudar, para meditar, para extrair. A palavra do Senhor diz, olha, medita nela de dia e de noite, para que venha fazer tudo como está escrito e ser bem sucedido. Não é só uma questão de vir para a igreja, amados, é a sua vida em construção. O Senhor me deu uma palavra, o ano passado eu lembrei disso aqui agora. Inclusive o título da palavra é Uma Vida em Construção. Área restrita, está lá no YouTube. Quem quiser ser edificado, você pode assistir. Uma área restrita em construção. Você já viu que quando estão construindo algo, a primeira coisa que faz é cercar a área que vai ser construída? Você sabe por quê? É para intrusos não estar entrando lá e dando pitaco. Oxe, vai construir assim, é? Olha, tu é besta, tu tem que agora todo domingo ir para a igreja, é? Ah, tu é besta, você tem que dizimar, é? Conversa. Ah, você tem que agora obedecer ao pastor, o pastor agora que manda na sua vida, é? Não venha me dizer que você ainda não ouviu isso. Em algum lugar, mas já foi lançado uma sementinha. Ah, que nada, você não precisa não ir para o culto não, pai, que nada, você faz suas orações em casa. Tem uma pessoa, mas que tem mais de um ano, que toda vez que eu ligo para ela, eu estou em casa, estou orando. Pastor, eu estou orando. Aí um dia eu perguntei, que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Ah, pastor, lá vem o Senhor. Disse, pois é. Porque mais cedo ou mais tarde eu sei no que vai dar. Mais cedo ou mais tarde eu sei no que vai dar. Eu já sei. E a minha responsabilidade, amados, é ensinar, aperfeiçoar. A Bíblia diz que eu vou prestar conta se eu não falar a verdade. Porque deixa eu dizer uma coisa, falar a verdade não dá audiência. Falar a verdade não dá audiência. Se eu quiser encher esse prédio aqui, amados, é fácil. É fácil. Se eu trouxer alguém para cá e anunciar na cidade que vai ter um homem aqui que lhe revela até o seu CPF, eu duvido, amados, que 6 horas da tarde não já esteja uma fila na porta da igreja aí. Mas eu estou aqui, ano após ano, dia após dia, obediente ao Senhor, trazendo um ensinamento, sentando com você, trazendo instruções, correndo para a palavra, pastor, mas eu queria outra coisa, eu quero o que o Senhor achava. O que é que o Senhor acha isso? Não, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Aqui, Paulo diz, olha, falando a verdade em amor. Eu falo a verdade em amor. Fernanda, se você fizer assim, você será bem-sucedida. Em amor. Fernanda, isso não está certo na sua vida. Fulano, isso não está certo. Você quer um alinhamento para a sua vida? Você quer o seu casamento dando certo? Você quer que a sua família dê certo? Ei, jovens, é assim, dessa forma que você tem que fazer. Ei, fulano, é assim, em amor, falando, amados, aguentando dia após dia. Aí, entra num ouvido, sai no outro. Mas a gente em amor, amando do mesmo jeito, amando do mesmo jeito, amando dia após dia. Mas aqueles, amados, que derem ouvido, aqueles que receberem essa palavra, uma coisa eu sei. O início do ano pode estar de um jeito, mas o final vai estar diferente. Porque, amados, eu conheço a palavra da verdade e eu posso dizer que é impossível você receber essa palavra e continuar do mesmo jeito. Não tem como, irmãos. Ela vai promover uma mudança na minha e na sua vida. Se você receber, a palavra do Senhor diz, receba a palavra do Senhor em voz implantada. A minha função é fazer implante aqui, todo culto. Implantando uma palavra. Agora precisa ser aceito. Assim como alguém que recebe um transplante, se o corpo rejeitar, não vai funcionar. A palavra está sendo injetada, está sendo implantada no corpo de Cristo. Está sendo implantada com a finalidade de aperfeiçoar a sua vida. Porque se você começar a analisar a cada dia, rapaz, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Eu preciso de um alinhamento na vertical, eu preciso de um alinhamento na horizontal.
Amados, automaticamente você vai se dar conta que você está desalinhado. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Por isso que a palavra diz, olha, em Efésios mesmo, não apagueis o Espírito. Você sabe o que é apagar o Espírito? É o Espírito Santo falar com você e você não dá mais ouvido a Ele. Uma coisa simples, amados. Eu vou revelar aqui um pecado meu. Eita, hoje eu vim no culto para ouvir a revelação do pecado do pastor. Porque toda desobediência é pecado, sim ou não? A Bíblia diz, orai sem. Só o pastor que peca, né? Em não orar o tempo todo, né? Mas, amados, graças a Deus pelo Espírito Santo. Diga graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque volta e meia, quando eu passo um tempo sem orar, o Espírito Santo diz, ei, presta atenção, está desalinhado. E foi exatamente na oração em línguas. Foi o Espírito Santo que deu o dom de orar em línguas. O que você está fazendo com ela? E o próprio Espírito sabe, amados, que inclusive para um crescimento alinhado, a palavra do Senhor diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Onde é que está isso, pastor? Está em 1 Coríntios 14, pode ler a sua Bíblia. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Está precisando de crescimento? Ora em línguas. E quantas vezes, amados, eu estou, às vezes, me distrai um pouco e o Espírito Santo lembra. Ei, eu te dei algo. Obrigado, Espírito Santo. Você já agradeceu o Espírito Santo por ele te lembrar? Você já agradeceu o Espírito Santo por ele te lembrar que você precisa congregar? Você já agradeceu o Espírito Santo porque ele te lembra que você precisa andar em comunhão com os irmãos? Agradeça a Ele, amados. Ele tem um propósito. O Espírito Santo está aqui na terra com essa finalidade, junto com os dons ministeriais, preparar uma noiva para Cristo. Ele virá, mas Ele vem buscar uma noiva que está adornada, preparada, esperando com expectativa. Ele não quer vir buscar uma noiva despenteada, não. Aleluia. Diga, o tempo é esse. Você sabe quando é que ele vai voltar? Alinha hoje, amados. Começa a alinhar hoje. E aqui, amados, Paulo deixa claro aqui, em 1 Timóteo 4:1 diz, o Espírito, a palavra Espírito na sua Bíblia está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo afirma claramente. Tem uma outra versão que diz, o Espírito Santo expressa claramente. Que o quê? Que nos últimos tempos, alguns se desviarão da verdade. Eu gostaria, amados, que você pudesse fazer até uma confissão. Que você não é um desses alguns. Que você não é um desses alguns que vai se desviar da verdade, que vai apostatar da fé por ter dado ouvido. Porque veja que a questão aqui é em dar ouvido. Você sabe o que é dar ouvido? É inclinar, é prestar atenção. Você sabia, amados, que chega para mim também as propostas? Por um tempo chegava notificações no meu celular. De manhã, meio-dia, de noite. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, meia-noite, para chegar a notificação. Eu não dei ouvidos. Eu não dei ouvidos. Eu já sabia, graças a Deus pelo Espírito Santo. Não sou melhor do que ninguém, não, amados, mas a palavra funciona se a gente decreta a palavra. Mas ele diz que dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, vão se desviar da verdade. Aleluia. Então, amados, a palavra do Senhor hoje, trazendo instruções para nós. O mundo diz que não tem mais jeito, mas Deus olha e diz, se você quiser e deixar, eu consigo. O mundo diz, já era, acabou, não tem mais jeito não. Mas se você, amados, se posicionar, você vai dizer, chegou tarde para dizer isso para mim. E Deus, amados, Ele quer um alinhamento, Ele quer um aperfeiçoamento.
Ele quer um aperfeiçoamento no caráter. Ele quer um aperfeiçoamento nas emoções. Ele quer um aperfeiçoamento no comportamento. Ele quer um aperfeiçoamento nos relacionamentos. Você sabia por que muita gente hoje está saindo das igrejas? Por conta dos relacionamentos. Eu não fui com a cara daquela irmãzinha lá, não. E se Jesus dissesse a mesma coisa para mim e para você? Você acha que você foi bonzinho para Jesus? A Bíblia diz que nós éramos inimigos. Ele derrubou muralhas, escalou montanhas, Ele destruiu mentiras para me encontrar, para encontrar você. Mas às vezes agora, porque você não foi com a cara do fulano ou do ciclano, você não está sendo aperfeiçoado, você não quer se aperfeiçoar num relacionamento, irmãos. Você acha que todo mundo vai com a minha cara, ou eu vou com a cara de todo mundo? Não, mas tem gente que não gosta de mim. Mas todas as vezes que você chegar aqui, eu vou lhe amar do mesmo jeito. Eu vou lhe amar do mesmo jeito. Porque esse amor não depende mais de mim. Depende de um impressionante amor que eu recebi do Senhor, que enquanto eu era inimigo, Ele me amou. Ele me cercou com uma canção, com uma melodia. Ele me atraiu para perto. Ele me alcançou, me lavou, me purificou. E disse: se você quiser, eu posso melhorar a sua vida. Aleluia.